Espero que todos estejam bem, todas estejam bem. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa do 9º ano. Fiz essa aula com muito carinho mesmo. Cabelo liso, pele morena, uma roupa um tanto colorida, ao fundo uma coloração branca. Vamos prestigiar, vamos aprender, vamos enriquecer nosso conhecimento, vamos dar sentido à nossa existência, que é aprendendo todos os dias um pouquinho, um tantinho assim, a gente ganha o mundo ao sabor. Vamos? Lógica de um texto em prosa. Vamos lá. Nós vamos trabalhar a estrutura do texto em prosa. Reconhecer essa estrutura. Então, antes disso, nós vamos trabalhar a textualidade e o sentido. Textualidade é o conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases. Então, se alguém te apresentar, recortar várias palavras, vários recortes de parágrafos e fizer uma montagem de vários textos diferentes, ele não vai ter um alinhamento estrutural de ideia, não vai se encaixar em um gênero textual, não vai ter uma lógica nas articulações das palavras, não vai estabelecer um sentido. Então, ele perdeu, nesse caso, a noção de textualidade, características que fazem com que ele se torne um texto. E ele também precisa do sentido, que não está no texto, mas se constrói a partir do texto no curso da interação. Então, quando o homem interage com o texto, professora, a gente interage com o texto? Claro, às vezes você lê um texto e você ri, você está interagindo com ele. Você lê uma piada e você se acaba na risada, então você está interagindo, pois tanto a elaboração quanto o sentido se dão por fatores situacionais. Você situa a pessoa naquele momento, naquele fato. Você exige do outro posicionamentos inteligíveis. Você exige algo lógico que tenha sentido, que é o cognitivo. Você exige conhecimentos socioculturais da pessoa. Então, às vezes, para entender determinados textos ou certas informações, você precisa dessa compreensão sociocultural e desse processo interacional. Entenderam? E então, o texto é uma máquina preguiçosa que pede ao leitor para fazer parte do seu trabalho. Ou seja, o texto pede: me interprete, me compreenda, me expanda, me explore. É mais ou menos isso. E, em verdade, esse trabalho consiste no fato de o leitor inferir, interpretar e interagir. Relação que se estabelece naturalmente com o texto. Então, o leitor precisa dar vida, dar sentido ao texto, propagá-lo, divulgá-lo, criticá-lo positivamente ou negativamente, para que ele ganhe corpo e a ideia presente no texto se propague. E então, em um texto há subjetividade, que é a manifestação dos pensamentos individuais, das opiniões e das críticas do autor no texto. Você percebe isso por pistas de palavras ou até pela escolha do texto, da linguagem, você percebe essa subjetividade. Intertextualidade, quando o texto dialoga com outro texto. Contexto, em que momento histórico foi produzido, interferiu na produção desse texto ou não. Então, se nós produzimos um texto sobre pandemia hoje, o contexto é o contexto da pandemia do século XXI. Quem estiver daqui a 10, 15 anos vai entender em que contexto histórico aquele texto foi produzido e por que ele está daquela forma, com aquelas ideias, porque tem a ver com o que estamos passando no momento. Intencionalidade, com que intenção, com que objetivo, com que meta, qual é o público-alvo que eu quero atingir. Aceitabilidade tem muito a ver com o leitor. O leitor aceita ou não. Ele critica positivamente ou critica negativamente, mostrando os aspectos positivos e negativos, os aspectos que ele considera legais ou aspectos que ele considera contraditórios. Situacionalidade, situar você, leitor, do que é aquele texto, da questão histórica, da questão social, informações sobre o personagem, informações sobre a questão econômica do momento, até sobre o gênero textual, você consegue perceber isso na situacionalidade.
Aqui também no texto podemos fazer várias perguntas. Quem? Qual? Por quê? Quando? O quê? Quanto? Como e onde? Cada pergunta dessa você vai destrinchar dentro de um texto. Você vai esmiuçar esse texto fazendo essas perguntas. Se eu estou falando de alguém, é quem, o que aconteceu, é o que, por que aconteceu, quando foi em termos de tempo, quanto tempo durou, se custou alguma coisa, como aconteceu, é o modo e onde. São basicamente algumas perguntas que você pode fazer a um texto jornalístico ou um texto narrativo, até um texto argumentativo. E aqui vamos para o texto jornalístico, que é a notícia. Nosso objetivo com essa notícia é trabalhar a interpretação e a estrutura dele no ponto de vista do entendimento dele. Galeria, conheça a família do Zé Gotinha, mascote da vacinação no Brasil. Dona Gotinha, Seu Gotinha, Gotinha Júnior e Maria Gotinha fazem parte de ação do Ministério da Saúde para incentivar a vacinação contra a Covid-19. Continuando. O personagem Zé Gotinha já é um velho conhecido dos brasileiros. Desde a década de 80, quando o mascote foi criado para encorajar as crianças na hora de se vacinar contra a poliomielite. Agora, em meio à campanha de vacinação contra a Covid-19, o personagem traz sua família como reforço. Dona Gotinha avó, Seu Gotinha avô, o Gotinha Júnior filho e Maria Gotinha esposa. A iniciativa faz parte de uma campanha nacional promovida pelo governo federal que traz como tema o cuidado é de cada um, o benefício é para todos. E então, agora você tem esse primeiro parágrafo aqui, demarcado pelo adentramento. Vou marcar aqui para vocês esse adentramento de parágrafo aqui, ó, esse começo aqui. Quando você está escrevendo, você coloca o dedo para demarcar esse começo de parágrafo, quando você está começando a escrever. Então, o personagem, terminando em esposa, marca o final do primeiro parágrafo. Então, isso aqui tudo é o primeiro, ok? O outro adentramento de parágrafo, a iniciativa, terminando com para todos, você tem o segundo parágrafo. Nesse momento, você tem a indicação de o que e quem, no caso. Quem primeiro promoveu a campanha e o que aconteceu é justamente a campanha. Depois você tem o jornalista situando o leitor sobre a história do Zé Gotinha, certo? Então, você tem inicialmente aqui no primeiro período, dentro do parágrafo, você tem o período. Então, começa aqui, o primeiro ponto de continuação é esse aqui, vou marcar para vocês, fazer um círculo aqui, primeiro ponto de continuação aqui, certo? Demarca o primeiro período. Nessa demarcação, você tem a situação do Zé Gotinha, situação histórica dele, beleza? Elaborada pelo Ministério da Saúde, a nova campanha de conscientização sobre medidas preventivas e incentivo à vacinação será veiculada de 12 a 31 de maio em TV, rádio, internet, rodovias, aeroportos, rodoviárias, metrôs e mídias exteriores. Na ação, os personagens da família Gotinha ressaltam as medidas de prevenção à Covid-19. Use máscara, no caso, está no singular. Lave as mãos com água e sabão, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Bem, você tem aqui o terceiro parágrafo, vamos ver o recuo ou o adentramento, como eu falei anteriormente. Pelo Ministério da Saúde, quem? Quem é que promoveu o quê? A campanha de conscientização. Quando é essa campanha? De 12 a 31, a veiculação dela. Onde é que será essa veiculação? Rádio, internet, rodovias, aeroportos, rodoviárias, metrôs, mídias e
mídias exteriores. Você tem agora o quarto parágrafo, começando com a ação e terminando com ventilados. Você tem esse como, que é o procedimento da campanha. O que será feito? Ótimo aqui? Espero que todos tenham entendido. Então, eu tenho o quem, o que, quando, onde e o como, desmembrado apenas em um parágrafo, que é uma especificação do que será feito. Especificação da ação da família Zé Gotinha. A ação dentro da campanha. E vamos um pouquinho com a história do Zé Gotinha. O mascote Zé Gotinha foi criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa, a pedido do Ministério da Saúde do Brasil, e lançado em dezembro de 87, na gestão do ministro Luiz Carlos Borges da Silveira. A escolha para o nome do personagem mobilizou estudantes de todo o Brasil, que participaram de um concurso cultural promovido pelo governo na época. O nome vencedor, Zé Gotinha, foi a sugestão de um aluno do Distrito Federal. Após a escolha, teve início a divulgação da campanha contra a poliomielite em jornais, TVs e rádios do país. Logo, nós temos a análise aqui. O mascote, Zé Gotinha, é quem? Nós temos onde esse mascote foi criado, no Brasil. Nós temos em que momento, em que tempo, dezembro de 1987, ou quando, marcação temporal. Nós temos também a escolha para o nome do personagem é o quê? O que foi feito nessa divulgação? A escolha. Temos quem participou, os estudantes do Brasil, de todo o Brasil. O que foi que foi feito? O concurso para a escolha, vou sinalizar aqui para vocês. O concurso, ok? Vou marcar aqui. Para a escolha, né, do personagem. Esse concurso, quem participou? Ou quais pessoas participaram? Os estudantes. Que mais? Quem venceu? Zé Gotinha. Então, ele é o quem aqui. Então, ele está em dois momentos. Quando ele é sinalizado como personagem, quando ele é sinalizado como vencedor e apresenta-se o nome dele. Nós temos onde é que essa campanha ela foi divulgada? Em jornais. O que foi divulgado? A campanha contra o que? A poliomielite. Onde? TVs, rádios do país. Certo? Então, você está destrinchando, esmiuçando o texto para extrair o máximo de informação possível e melhorar sua interpretação. E o que estudamos? Relação de sentido no texto, gente. A notícia é um texto informativo. O texto em si, em sua estrutura de parágrafos, períodos e orações, sua estrutura lógica, e a textualidade, que é a consistência que dá existência ao texto, certo? Espero que tenham entendido e esse é o nosso pequeno, singelo resumo. Eis o nosso desafio. Selecionar uma notícia, leia-a com atenção e identifique o que, quando, como, onde, por quê, certo? Identifique esses elementos e aproveitem e apliquem o que trabalhamos em aula na análise de uma nova notícia escolhida por você. Conto com sua mão na obra, gente. Mãos à obra. Olá, chegamos ao final. E aí? Espero que todos tenham aprendido um pouquinho, um tantinho assim que seja comigo, tá? Na dúvida, leve para o tira dúvida e encha o pulmão de ar e a mente de conhecimento e expanda a sua existência. Expanda o seu crescimento, o seu potencial. Ok? Bye!